Olá! Sabe aqueles roteiros invisíveis que parecem guiar a nossa vida? Aquelas ideias que a gente carrega desde sempre e que definem o que esperamos do mundo sem nem nos darmos conta? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo nesses mitos e ilusões. E para começar, a pergunta que vai nortear toda a nossa conversa é esta: a gente vive na realidade ou numa ilusão que a gente mesmo criou para se proteger? Pensa bem. Será que o que a gente vê é o mundo real ou só uma versão mais confortável dele? É uma pergunta forte, né? E ela vai ser nosso guia. Bom, para entender essa ilusão, a gente precisa primeiro olhar para os tijolos que a constroem. E que tijolos são esses? São os mitos. Aquelas histórias poderosas, muitas vezes inconscientes, que a gente aprende lá na infância e carrega para a vida adulta. Elas ditam o que a gente espera do amor, da vida, de tudo. E o primeiro grande mito, esse todo mundo conhece, é o do romance de conto de fadas. Aquela ideia de que vai aparecer alguém, um amor perfeito, para nos resgatar da solidão. Sabe, como se a outra pessoa tivesse a chave mágica para resolver todos os nossos problemas e garantir o felizes para sempre. Uma fantasia bem comum, não é? Depois, tem outra ideia bem parecida, a do Salvador Mágico. Pode ser uma figura divina, uma fada madrinha, não importa. É a crença de que uma força externa vai simplesmente aparecer e resolver as injustiças da vida pra gente. O ponto principal aqui é a passividade, entende? É ficar esperando um resgate sem precisar fazer nada. E agora, talvez o mito mais arraigado de todos, a ilusão da permanência. Aquela sensação de que as coisas são para sempre. Sabe, o nosso estado atual, o que a gente tem, os nossos relacionamentos. A gente acredita que tudo isso é fixo, seguro. Só que essa crença deixa a gente totalmente vulnerável, porque a realidade é outra história. Ela está sempre mudando. Mas de onde é que vêm essas ideias? Por que elas são tão fortes, tão comuns a tanta gente? Para entender isso, a gente tem que cavar um pouco mais fundo, olhar para as raízes disso tudo, tanto na nossa história pessoal quanto na coletiva. Olha só que interessante como essa ilusão se forma. Tudo começa lá na infância, com o pensamento mágico. A criança acredita em Papai Noel, em Fada do Dente, e tá tudo bem, super natural. O problema é quando a gente cresce, mas essa forma de pensar não amadurece junto. A gente acaba levando isso para a vida adulta e aí vira um jeito de fugir da responsabilidade. E claro, essa imaturidade não surge do nada. Muitas vezes ela é alimentada por fatores externos, pais muito controladores que criam dependência, figuras de autoridade que são muito arbitrárias e até mesmo por coisas mais profundas, como arquétipos que vêm do nosso inconsciente coletivo. No fim das contas, é um medo danado de olhar para dentro, de mudar. Porque, vamos combinar, às vezes é mais fácil ficar preso no que a gente já conhece. Só que tem um problema. Viver nessa bolha de ilusão não dura para sempre. Uma hora não tem jeito, a realidade bate na porta. E esse encontro, essa colisão entre o que a gente imaginava e o que o mundo realmente é, nossa, isso quase sempre dói. Gera um conflito interno gigantesco. E aqui a gente vê o tamanho do abismo entre esses dois mundos. De um lado, a ilusão, que diz que a vida tem que ser perfeita, sem dor. Do outro, a realidade, mostrando que são justamente os desafios que fazem a gente crescer. A ilusão quer que tudo seja para sempre. A realidade é pura mudança. A ilusão enxerga as pessoas como heróis ou vilões. A realidade mostra que todo mundo é complexo, imperfeito. E quando esse choque acontece, o resultado pode ser bem duro. Vem o desencanto, a dor, a sensação de que tudo aquilo em que a gente acreditava desmoronou. É como se o chão sumisse dos nossos pés e a gente ficasse meio perdido, à deriva. Mas e se esse colapso não for o fim da linha? E se for, na verdade, o começo de algo novo? Um despertar? É aqui que a história muda. É o convite para a gente descobrir uma parte mais profunda, mais real da gente mesmo. Uma realidade que vai muito além dessas ilusões. E o conceito central para essa virada de chave é o que chamamos de ser profundo. Não é nossa personalidade do dia a dia, aquela que muda de humor, que se estressa, não. Pensa nisso como nosso núcleo, a nossa essência. Uma consciência que já existia antes do nosso corpo e que continua depois. É a nossa identidade verdadeira, sabe? Um lugar de calma que não é abalado pelas tempestades do mundo aqui fora. A descrição dessa essência é linda, olha só. Uma realidade que vence tempo e espaço, avançando sem cessar. Ou seja, é o nosso centro, aquilo que é permanente de verdade, indestrutível. Então, o ponto todo é esse: sair do mundo da ilusão e se conectar com essa realidade do ser profundo.
Isso não é só uma ideia filosófica, não. É uma necessidade, é o caminho para encontrar uma harmonia de verdade, uma felicidade que não fica balançando conforme o vento sopra lá fora. Ok, muito bonito na teoria, mas... E na prática? Como é que a gente faz isso? É exatamente para isso que a gente vai olhar agora. Quais são os passos práticos para começar a viver mais alinhado com essa realidade interior? O caminho começa com algo que parece simples, mas é super profundo. Aceitar. Aceitar as realidades da vida, sem brigar. O ciclo de nascer, envelhecer, adoecer, morrer. Quando a gente para de lutar contra isso, fica mais fácil soltar os apegos, sabe? Deixar ir as coisas, as pessoas, abandonar aquele ciúme, aquela ansiedade que vem do medo de perder. É sobre encarar a nossa própria finitude com calma. E, de novo, aceitar as pessoas como elas são, com suas luzes e sombras, não como os deuses ou demônios que a gente inventa. E olha, um ponto muito importante aqui, a ideia não é virar uma pessoa apática, fria, distante de tudo. Não é para abandonar a vida. O objetivo não é nem a paixão cega, nem o desapego total. É encontrar um equilíbrio. É ter consciência para viver bem, da melhor forma possível, no tempo que a gente tem. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de toda essa conversa, qual seria a primeira ilusão, talvez uma bem pequena, que daria para a gente começar a abandonar hoje? Qual seria o primeiro passo para viver uma vida um pouco mais real, mais autêntica? Porque, no fundo, essa jornada toda começa assim, com uma pequena decisão.